Você vai assistir agora um corte das nossas aulas exclusivas para assinantes da BJJ Protec. Voltamos então para a parte principal da aula. Vamos lá, Bruno, pode estar com a cabeça para a parede ali, por favor. Então a gente vai trabalhar um pouquinho mais para cá. A gente vai trabalhar algumas finalizações hoje, a partir aqui do joelho na barriga, e a gente vai ver hoje em especial finalizações de ataque de braço, como é que a gente controla e ataca o braço do nosso adversário, tá bom? Então vamos lá. Conforme eu falei anteriormente, quanto mais em diagonal eu coloco o meu joelho, mais na direção do ombro do meu oponente, mais ele vai ter que abrir para me tirar. Se está lá na barriga, ele empurra aqui. Se está aqui no peito, ele vai ter que vir empurrar aqui em cima. Com isso, ele abre mais o braço dele. Então, facilita para eu ter controle, tá? Quando eu ganho a esgrima, pode manter a mão lá. Quando eu ganho a esgrima e eu vou atacar, se ele mantém o ombro no chão ou perto do chão, tá mais fácil para ele defender, para ele escapar a posição. Então, nos meus ataques, eu gosto sempre de colocar o meu adversário de lado, nos ataques de braço, tá? Então, eu começo a trazer o braço do Bruno para mim aqui. E para a chave reta, eu preciso que é o primeiro ataque que a gente vai fazer, eu preciso que o braço dele venha parar em cima do meu ombro, né? O pulso dele em cima do meu ombro. Então, além de puxar aqui, eu começo a rodar, a abrir o meu ombro, trazendo o braço dele para cima, travando ele aqui. E aqui um detalhe interessante, né? Alguns detalhes interessantes da reta, que é uma posição que eu gosto muito de fazer. Primeira coisa, eu tenho que controlar o pulso dele, então não basta botar em cima do meu ombro, eu tento fechar com a minha cabeça aqui, junto, prendendo o pulso dele junto do meu ombro, que dificultam as defesas do meu adversário. Outra coisa, eu não gosto de largar e vir dar pressão em cima do ombro, do cotovelo, perdão, que é mais fácil dele rodar o braço e defender. Então eu estou lá embaixo no tríceps dele. Quando eu vou para fazer o ataque no ombro, eu não solto para vir para cá. Eu venho trazendo esse atrito, mas não só esse atrito para cima. Eu também faço o atrito rodando, para que o braço dele vá cada vez encaixando mais na posição. Então, trazendo lá de baixo, eu venho laçando o braço dele aqui e fecho com mão com mão para atacar. Posso atacar daqui, normalmente já pega, já trava o meu adversário. Posso trazer minha perna por cima da cabeça dele e atacar a partir daqui. Ou às vezes até, quando ele vai tentar voltar de costas para o chão, eu atacar aqui, apoiando a cabeça no chão, jogo a outra perna lá atrás e ataco de chave reta a partir daqui, tá bom? Então o final dela tem diversas maneiras de fazer, mas o principal é o ajuste. Normalmente, né, quando a chave reta ela é uma posição que é difícil de fazer ela com calma, ela é um movimento de encaixe rápido, senão facilita muito a defesa. Então normalmente a gente vai atacar e já vai pegar em pé no ato do encaixe da posição. Então mais uma vez, entrei, meu joelho na barriga, meu adversário colocou a mão abrindo bem o cotovelo, eu vou puxando e vou trazendo o ombro dele para mim, né? À medida que eu vou trazendo o ombro dele para mim, eu abro o meu e venho colocar o pulso dele em cima do meu ombro. Daqui, minha mão vem subindo, criando um atrito, até eu achar o cotovelo dele e também rotacionando para encaixar a posição. Da onde eu dou a pressão para finalizar, jogando minha cabeça na direção da mão dele e forçando a mão dele para mim. Importantíssimo, galera, eu exerço a pressão na direção do polegar do meu adversário. Então, se a mão estiver assim, a pressão vai vir daqui. Se a mão dele estiver assim, a pressão vai vir daqui. E nessa sensibilidade aqui da cabeça com o ombro, eu consigo sentir onde está o polegar dele, mais fácil para eu atacar. Se ele roda a mão, eu consigo ajustando a pressão conforme eu sinto aqui. E a gente também sente aqui, né, no encaixe do próprio cotovelo. Quando a pressão vem em atrito, ela encaixa e você sente bem aonde pegar. No começo é comum a gente ter uma dificuldade de achar essa posição tão rápido, mas à medida que você vai praticando ela é uma posição bem eficiente, tá? Então uma última vez, joelho na barriga, ele colocou a mão ao laço, venho trazendo ele de lado para mim, puxando bem o ombro dele, abrindo, trouxe lá em cima. Daqui pressão para atacar, pode vir aqui reto atacar, ou mesmo com a cabeça no chão, finalizar a partida aqui. Certo, pessoal? Essa é a primeira
técnica da aula de hoje, com bastante cuidado, tá, pessoal? É uma posição muito forte. Tenham cuidado na hora de aplicar para não machucar os seus adversários, seus colegas de treino, mas é uma posição muito, muito eficiente. Nós vamos praticar ela durante 6 minutos. Isso, 6 minutos revezando cada um pouco, tá bom? Depois disso, a gente vai partir para Kimura, tá? E vocês vão ver que todas as 3 estão muito próximas uma da outra. Então, dentro da mesma situação, cabeça para lá mesmo, tá? Da mesma situação, lacei o braço do meu adversário. Mas às vezes, né, não trouxe para reta ou não quero uma posição de reta. O que eu vou fazer? Ó? Trago meu adversário bem para mim e jogo essa perna por trás das costas do meu oponente, ó, e venho prendendo ele no chão aqui, controlando o braço do meu adversário. Quando eu faço isso, eu gosto de inverter a base, ó, meu joelho que estava no chão agora. Eu trago o meu joelho para o chão e essa perna eu mantenho de base aqui na escápula do meu adversário, forçando para frente e a minha perna em diagonal. Por quê? A tendência é o Bruno querer botar as costas no chão de novo, ó, fazer isso, certo? E se eu calço a escápula dele, coloco a perna no chão lá, Bruno, as costas no chão, é mais difícil de ele chegar. Nesse posicionamento aqui, vai lá, Bruno, ele consegue mais fácil, tá? Então, quando eu estou aqui na base, eu troco para cá, eu logo faço esse ajuste de posicionamento e o outro lado eu mantenho sim o meu joelho no chão. E agora eu venho trocar o domínio do braço dele, né? Normalmente eu controlo na minha lapela aqui, troco a pegada, ó. Venho laçar o braço dele e fechar a Kimura a partir daqui. Daqui trago o conjunto para mim e levo para as costas dele finalizando. Quando ele faz pegada, né, eu travo ele, tento não estourar a pegada direto, mantenho a sensibilidade aqui, aí eu sinto quando ele está mantendo a pegada forte. Quando eu percebo que ele amoleceu a pegada, eu trago para cima e aí levo para a finalização lá para as costas do meu adversário. Esse detalhe, pessoal, que eu mostrei para vocês de sentir o pulso aqui, a pegada dele, tem uma aula, na aula de Kimura eu explico certinho esse detalhe. Se você não viu, recomendo que assista aquela aula que é bem interessante, essa sensibilidade, tá bom? Se não, me manda um direct aqui na BJJ Protec no Instagram e a gente manda para vocês ali aquele trechinho da aula, tá bom, galera? Então a Kimura, mais uma vez, Bruno, por favor. Mesma coisa, né? Boto o joelho na barriga do meu adversário para ele tentar empurrar. Achei a pegada, ó. Trago ele bem de lado para mim, para eu calçar as costas, ó, joelho no chão, troco a minha base, sempre em diagonal. Se eu ficar aqui, ele me empurra para o chão, ó. Então, como se eu fosse botar uma estaca, né? Travando e protegendo o braço dele. Mantenho o controle aqui, troco a pegada, domínio de pulso, meu próprio pulso, travo o meu adversário, estouro a pegada, jogo para finalização. Às vezes, mesmo com a pegada, vai finalizar jogando o adversário para lá. Se não, se ele faz pegada, traz o movimento para cima e joga para finalização. E um detalhe aqui, pessoal, é que a Kimura, ó, se eu fico em cima do meu adversário largado, tenta rodar para um lado ou para o outro, Bruno. Olha como ele está me balançando aqui. Agora, quando eu trago o conjunto para mim, roda para um lado ou para o outro, Bruno. Como eu fico firme, ó. Mais fácil para eu estourar e finalizar o meu adversário, tá bom? Vira a cabeça para lá, Bruno, por favor. Cabeça para lá. Aí. Quando eu venho, então, pessoal, né? Joelho no chão, ó. Eu troco a base. Tento ficar em cima do braço dele, a maioria das vezes fica, e essa perna aqui. E aqui eu fico travando desse jeito, né? Troco a pegada, seguro. Aqui ele pode tentar segurar minha perna, travar, ó, mas não tem problema. E mesmo que ele tire aquela perna ali de baixo, né? Ainda tem vários ataques de triângulo que a gente pode fazer aqui, mas não é uma posição que seja muito arriscada não, tá? A gente fica tranquilo ali na posição, desde que bem posicionado. Então nós vamos fazer 6 minutos revezando esse ataque de Kimura, observando os detalhezinhos, tenta entender bem aquela sensibilidade de quando a mão está fechada ou quando está solta, que é bem interessante, tá, galera? E aí a gente vai para o último agora, para o arm lock, o arm lock com a troca de lado. Vamos lá, Bruno, por favor.
todos os ataques no braço, então, como a gente viu, né, galera? Próxima aula a gente vai fazer de lapela, tá? De finalização de estrangulamento. Então, meu adversário defendendo aqui, fui lá, lacei o braço dele. Lembrar uma máxima que eu falo sempre aqui para vocês, para ter uma boa finalização, sempre controlar uma articulação antes. Então, como eu quero finalizar o meu adversário no cotovelo dele, é importantíssimo eu controlar bem o ombro do meu oponente. Então, ele começou empurrando, ó, eu não venho aqui no cotovelo, eu venho lá no ombro dele e vou trazendo ele para mim. Quanto mais eu puxo ele, melhor. E aqui um detalhe legal, galera, ele estava nessa posição, ó. E o meu armlock, quanto mais perpendicular eu cair, melhor. Então aqui, ó, eu tenho que fazer um giro de 180 graus e cair aqui, vai estar bem encaixado. Mas quanto mais, ó, nessa direção, quanto mais eu puxo o ombro do meu adversário para mim, ó, menos eu preciso girar. Agora eu posso cair nessa direção aqui. Então esse detalhe de eu trazer o ombro dele, tirar do chão e trazer a cabeça dele para mim, também reduz o tamanho do giro que eu preciso fazer. Eu venho girar, pisar minha perna aqui nas costas dele, ao mesmo tempo que eu giro meu quadril e venho trazendo o adversário para cima de mim. E eu gosto aqui, ó, de manter o peito do meu pé embaixo da escápula do meu oponente, que é onde ele fica mais travado. Meu pé vem recolhendo, trazendo ele para mim. E como a principal defesa dele agora é rodar para aquele lado, eu já deito trazendo o braço dele para o lado contrário, ó, puxando para cá o braço do meu adversário para ficar mais difícil de ele girar. Porque o giro dele ele vai querer rotacionar e botar o punho no chão. Então eu venho trazendo para cá, roda lá, Bruno. Não consegue rodar. E aqui, ó, pinçando os dois joelhos, o meu pé na escápula dele como tá, pressionando. Tenta rodar para qualquer lado, defender, rolamento, sair daí, Bruno. Qualquer lado, de um lado para o outro. Vem para cá também. Aí. Agora, olha só, meu joelho, meu pé fora da escápula dele. Roda lá, Bruno. Estão vendo que ele roda bem mais, né? Então esse detalhe de eu deixar o peito do meu pé aqui, ó, embaixo da escápula do meu adversário, ajuda bastante a travar ele. Fica ruim, né, Bruno? E o detalhe, pessoal, ali, ó, tô com o joelho na barriga. Não faz o giro fazendo isso, ó. Uf, tá? O giro é esse, mas tenta fazer com o quadril baixo, ó. Esse movimento. Você até pode, né, aqui é uma aula avançada, eu não fiz, mas uma aula iniciante, você pode trabalhar esse exercício com seus alunos, ó. Troca de 180. Certo? Porque é o giro que a gente faz aqui. Deita ele de novo, Bruno. Então, mais uma vez, joelho na barriga, lacei, venho trazendo o adversário de lado. Piso o meu pé, já posicionando aonde vai ficar embaixo da escápula dele. E rodo 180 graus, tentando cair o mais perpendicular possível aqui, tá bom? Como a principal defesa dele é para esse lado, já venho trazendo para o lado contrário e ajustando aqui, ó, pinçando joelho com joelho. E daqui vou para a finalização. Se eu vejo que está difícil, muita chance dele sair, posso também trazer a segunda perna por cima. Mas, normalmente, com o primeiro encaixe ali, já fica bem justo. Tá bom, galera? Esse é um pequeno corte das nossas aulas que a gente envia toda semana para os nossos assinantes. Quer saber mais? Então entre na BJJ Protec e faça parte do nosso time.